Controle social no SUS. Vamos conversar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário, que é um direito dos usuários, que é uma necessidade para a política de assistência social. O controle social, ele é a participação democrática das pessoas na política de assistência social, tanto no seu planejamento quanto na sua execução, também na sua avaliação e na sua utilização dos recursos. Nós temos, nos municípios, geralmente, vários conselhos, além da assistência também, das outras políticas públicas, e às vezes, ligado também à assistência, além do Conselho Municipal de Assistência Social, nós vamos ter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, às vezes da pessoa com deficiência, do jovem, da mulher, enfim, e todos os conselhos, eles têm esse caráter de ser essa forma de participação social. Como já vimos anteriormente, no âmbito do SUS, o Conselho Municipal, ele compõe o CPF. É necessário que o município tenha conselho para que ele possa receber recursos. Tem uma série de coisas, né, que o conselho ele tem que aprovar, ele tem que deliberar, tem que enviar as atas por meio do sistema para o governo federal. Então, não é uma coisa meramente burocrática que deve existir apenas para cumprir tabela. E nessa aula vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, vou trazer e partilhar aqui algumas estratégias, algumas percepções que eu tenho, e também vou ficar muito feliz de ouvir, de ler aqui as experiências de vocês. E por que é importante que você, enquanto coordenadora, saiba disso? Porque muitas das vezes você vai ser convidada ou convocada a compor esses conselhos. Então, você precisa ter informação para você fazer uma boa atuação aí. Muitas vezes você vai ser convidada ou convocada a participar dos conselhos. Então, você precisa de informações, de embasamento para que você possa fazer uma boa atuação como conselheira. E até mesmo como ouvinte, caso você esteja participando apenas como ouvinte nos conselhos. Então, como que surge, então, essa proposta, né, da participação, essa necessidade da participação popular? Nós sabemos, né, que o nosso país ele tem uma história, um histórico de ter vivido a ditadura. E a partir da ditadura começaram a organização dos movimentos sociais, com a publicação, para a publicação, né, da Constituição Federal, os movimentos sociais, a população começou a se organizar e reivindicar esses direitos. Então, a partir disso, é que começou essas iniciativas. E a gente tem na LOAS, né, na Lei Orgânica de Assistência Social, essa previsão do CPF, né, do Conselho, do Plano e do Fundo. E nós temos resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que também vão nortear a organização, o funcionamento dos conselhos no município. E diante disso, a gente tem sempre nas conferências, sempre traz esse tema do controle social, da participação, como que a gente amplia isso? Por quê? Hoje, os conselhos, eles têm que ter tanto a participação, né, os conselhos, eles devem ser paritários. Então, tem uma parte que é do poder público e tem a parte que é da sociedade civil. Sendo que na sociedade civil, a gente vai ter as entidades, os trabalhadores e os usuários. E aí o grande desafio, né, o principal desafio é em relação à participação dos usuários, porque a gente tem essa história dessa coisa de orçamento, de fiscalização, de conceito, ser muito burocrático, muito documento, e de que as pessoas não conseguem participar. Mas a gente precisa quebrar esse estigma e trazer, possibilitar formas para essa participação e garantir esse direito dos usuários também participando. E como você está aí, coordenadora, quem está em contato direto com os trabalhadores, quem está em contato direto, muitas das vezes, né, com os usuários, aí, com a realidade das famílias, você é uma peça importante nessa possibilidade dessa construção. E por meio, então, do preparo, da orientação, a partir de uma linguagem simples, com os usuários, é possível, sim, que eles possam participar.
A gente tem, inclusive, usuários que participam, né, das conferências, que vão para Brasília, e é muito legal, que preside conselhos em alguns municípios, né? Então, é muito bacana isso, porque é eles dizerem, né, do ponto de vista deles, do lugar de fala deles. Então, é importante que a gente busque essas formas de conseguir explicar numa linguagem que seja acessível para os usuários. E o controle social do SUAS, ele está estruturado nas 3 esferas, não apenas no município, mas também no Estado, no governo federal, vão ter também os conselhos, né, estaduais, o Conselho Nacional. Então, nós teremos isso nas 3 esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional. E o conselho, ele vai ser criado por uma lei, então tem uma lei no seu município que cria o conselho. É interessante que você, inclusive, acesse essa lei para que você possa conhecer, ver se essa lei está atualizada ou não, se ela está carecendo de alguma atualização. E lá vai falar que o conselho tem esse caráter, né, que geralmente é consultivo, deliberativo e de fiscalização, porque o conselho ele vai fiscalizar as contas, a ação dos recursos. Ele também vai ser um órgão que vai contribuir para o planejamento da política. Como eu disse anteriormente, é muito importante que o conselho participe das elaborações, né, da Lei Orçamentária Anual, da LDO, que ele conheça sobre isso, o que está falando lá na assistência, quanto de recurso o município está destinando. Então, o conselho, gente, ele não pode ter reunião que não existe, reunião fictícia, depois só passa o livro para as pessoas assinarem, né? Isso é errado. Se você está comungando com isso, você está fazendo algo que é errado. Lembra lá do artigo 37 da Constituição? Então, proponha para o seu município fazer corretamente. Se o seu conselho no seu município já funciona, que bom. Vamos partilhar aqui também essas experiências de como que está aí, de buscar essas estratégias. Então, começar a ter as reuniões, né? Tem que ter reuniões ordinárias, mensais. O conselho tem que ter um regimento interno de como que ele vai funcionar, ter um livro de atas. E eu já vi, por experiência própria, né, na fiscalização, utilização de um recurso que não podia ser utilizado para comprar um determinado bem, e foi comprado. E aí a gente, por meio dessa fiscalização, a gente conseguiu ali informar o setor de contabilidade que fez um estorno e deixou ali organizado. Então, isso é muito necessário, é muito importante que o conselho esteja alinhado também ao setor de contabilidade, porque assim a gente consegue ter mais transparência também. E aí eu quero trazer aqui para vocês algumas sugestões de como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode dar mais transparência, como que a gente pode garantir esse direito do controle social aos usuários. Vocês podem propor que o conselho venha fazer uma reunião em loco, lá na comunidade, lá na unidade que você coordena, que seja uma reunião extraordinária, de forma a ouvir a população, a entender quais são as demandas deles, quais são as necessidades, para que o conselho, posteriormente, leve isso para a gestão também, cobre mais na gestão aquilo que for necessário. Vocês podem criar um painel, né, de olho no SUAS, por exemplo, né, pode ter outros nomes que vocês acharem, mas fazer ali naquele painel uma apresentação dos recursos, conversar com a gestão sobre isso. Gestão, gostaria de propor algumas ideias em relação ao controle social. E se a gente fizer um painel de transparência, um painel demonstrando quanto de dinheiro a gente está utilizando? Vocês podem fazer uma oficina na unidade de vocês, principalmente com a unidade de proteção básica, né? O CRAS, mas nas outras também, se é um centro POP, se é um acolhimento de pessoas em situação de rua, ou todos, enfim, dá para fazer com todos, desde que vocês alinhem, né, a linguagem. Até com criança, né? Dá para falar com as crianças, com os jovens, no serviço de convivência, saber quais são as curiosidades que eles têm. Então, é possível, sim, fazer essas ações que vão levar, né, a possibilidade da participação e o preparo, inclusive, para quando tiver lá uma conferência, não ficar aqui, que é isso, que coisa chata, né? Mas entender, levar, fazer com que os usuários também entendam o que de fato é a assistência, como que ela funciona, como que ela está organizada, que eles podem ter voz, que não só
que eles não devem pedir lá, quando eles vão argumentar com os vereadores, com o prefeito, só sobre saúde e educação, mas sobre assistência também, né? Trazer para eles essa importância, porque ainda muitos usuários ainda têm essa visão da assistência como caridade, como uma ajuda. Então, a gente precisa, inclusive, fazer essa educação, essa socioeducação de que a assistência é um direito e trazer para os usuários que eles têm o direito também de participar, tanto no planejamento, quanto na execução, quanto na avaliação e na transparência ali da utilização dos recursos. E é muito legal quando a gente vê o usuário empoderado, quando ele reclama, quando ele fala, mesmo porque tem direito. Né, gente? A gente tem que sair dessa ideia de política pobre para pobre, de que porque é para pobre qualquer coisa serve. E não, a gente está falando de sujeitos de direitos, de cidadãos, de pessoas. E a gente está aqui para fazer uma política de pessoas, para pessoas, com pessoas. Então, vamos nos apropriar disso. E um grande espaço também que a gente tem de controle social são as conferências que vão acontecer aí a cada 2 anos, que é esse momento tanto de avaliar o que está sendo feito, quanto de planejar aquilo que vai ser feito posteriormente. E, às vezes, é muito comum também ter conferências só para cumprir tabela, só porque tem que enviar a ata lá para o governo. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades para escutar os usuários, para fazer uma coisa dinâmica, para poder ouvir também a rede, ouvir os profissionais e construir, de fato, uma política pública que seja legal, que seja efetiva, que gere impacto, que gere transformação, para que a gente tenha também essa realização profissional. Porque é muito ruim a gente trabalhar por trabalhar. Não, é preciso fazer direito, né? Fazer bem feito. E nas conferências, então, geralmente o governo federal, ele já lança, né, o tema, ele manda ali alguns materiais, e aí é possível dividir, fazer uma palestra grande, fazer divisão por grupos para discutir os temas, ou discutir esses temas em conjuntos, depois elaborar as propostas, que é um ponto que eu gosto sempre de frisar, gente. Elaboração de proposta, de conferência, tem que ser assertiva, tem que ser uma proposta bem elaborada. Gravem isso, gente. Quando chegar na época de conferência, se você estiver assistindo essa aula no momento que ainda não é, lembra disso, que você tem que voltar nessa aula para você depois frisar. Por quê? Se coloca lá uma meta, uma ação, né? Uma meta para o município, para os outros órgãos também, que geralmente vai sempre botar propostas na conferência para o município, para o estado e para o governo federal. Se coloca uma coisa muito generalista, uma coisa que não tem como mensurar, o que depois vai cobrar? Como que depois vai acompanhar se aquilo foi feito? Então, tem que ser muito bem escrito, muito bem redigido, para, de fato, saber o que está sendo solicitado. E é importante que o conselho acompanhe depois, porque não dá para fazer uma conferência, colocar lá um tanto de coisa, depois faz um plano que não contempla nada do que está previsto ali, depois executa os anos ali sem levar nada em conta, daqui 2 anos tem conferência de novo e vai pedir a mesma coisa. Então, a gente precisa sair dessa lógica e começar para essa lógica de contínuo, né, de planejar e acompanhar, fazer um monitoramento. Então, o conselho ele também tem essa função de monitorar ali as ações. Então, inclusive, eu deixo um desafio para você, retomar aí, pedir o município para olhar qual foi a ata da última conferência, quais foram as propostas, e fazer essa avaliação do que foi solicitado, do que foi executado, e o que está em andamento, o que pode ainda vir a ser implementado, porque esse espaço não faz sentido a gente garantir um espaço que vai ser esse espaço de reivindicar, de falar, e o município ir fazer uma outra coisa completamente diferente. E o conselho não vê isso, finge que não vê, ou vê e não faz nada. Né? Então, a gente precisa sair dessa lógica e, de fato, exercer a cidadania, a participação social e o controle social. Então, essas são aí algumas das possibilidades que a gente tem, alguns dos desafios. Se você tem uma realidade diferente, conta aqui para a gente. Se você já viu alguma experiência bacana, também compartilha com a gente. E uma outra estratégia também é com as mídias sociais hoje que a gente tem. Então, pode criar uma mídia social para o próprio conselho, para que ele possa divulgar.
publicizar as atas, né, publicar as atas no site da prefeitura, dar essa divulgação, divulgar o calendário de reuniões, ir para as mídias locais, para a rádio, para a TV local, se tiver, para falar sobre isso, para ouvir para a população. As reuniões em loco, como eu já disse, também são boas, é uma boa estratégia. O painel de transparência também. E convidar as pessoas para participarem, se for possível, fazer essa reunião acontecer num horário que seja viável da participação, né, da população, para que eles possam realmente participar ali usando o seu direito. E aí, um outro ponto em relação ao conselho é a própria eleição desses membros, né, porque a sociedade civil, ela deve ser eleita, né, ela não vai ser indicada pelo prefeito. Os membros do poder público, sim, os representantes governamentais, é interessante que tenha representantes governamentais das diversas políticas públicas ali compondo o conselho, e já a sociedade civil, ela deve ser eleita pelos seus pares. Então, os trabalhadores é que vão escolher os trabalhadores, os usuários é que devem escolher os usuários, e as entidades é que devem escolher as entidades, caso elas sejam muitas. Então, é importante que seja realizada ali assembleias entre esses grupos, eleição, para que eles possam votar e eleger quem será ali os seus representantes. E uma outra coisa também que está prevista, que poucos municípios fazem, tem uma resolução do Conselho que ela prevê que anualmente seja feita uma assembleia anual para mostrar os serviços da assistência, para dar essa transparência, divulgar os trabalhos das entidades, do poder público. Então, caso vocês também não estejam fazendo, é muito importante que vocês passem a fazer essas assembleias anuais para divulgação do trabalho da assistência. E isso, gente, é onde a gente começa a plantar a importância, porque as pessoas veem, a mídia vê e a população entende que é importante, porque a gente precisa de recursos, a gente precisa de dinheiro para executar a política. E, infelizmente, né, ainda muitos gestores não conseguem perceber a importância da assistência, e é o nosso papel enquanto trabalhador que operacionaliza essa política também capacitá-los por isso. E nada mais importante, ninguém mais importante do que os usuários da política para nos auxiliar nessa temática. Combinado? Então, essa foi a nossa aula sobre controle social. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e partilhe conosco a sua experiência. Como funciona o controle social aí no seu município? Quero saber, hein? Um beijo e até a próxima.